Para criança, quando a gente estava crescendo, a gente sempre passava férias em algum lugar de praia. E eu sempre gostei de prancha, de bodyboard, de prancha de surf, essas coisas. Afinal, não aprendi a surfar, mas gostava muito de bodyboard. E aí, eu e meu irmão, a gente sempre ia para a praia de manhã e ficava o dia inteiro na praia, pegando onda, brincando. E isso me trazia uma grande alegria. E eu ficava muito feliz de ver competições na televisão, de bodyboard, e ver essas coisas. Gostava das manobras que os surfistas faziam. E depois a gente ia para a praia e a gente ficava tentando. Claro, criança, e a gente muitas vezes não conseguia, tomava uns caldos, mas era uma grande diversão, são momentos marcantes da minha vida. Até depois que eu escolhi ir para outra profissão, para outro lado, que foi o futebol. Minha primeira lembrança que eu tenho de futebol foi quando eu tinha 7 anos e morava em Cuiabá ainda. Minha mãe me levou até uma universidade e eu entrei para jogar com crianças muito maiores do que eu naquela época e acabei me destacando no meio deles. E o professor ficou entusiasmado, mas depois disso deu uma parada. Foi o único jogo, a única lembrança que eu tenho. E depois voltei a jogar futebol quando nós mudamos para São Paulo. Durante as aulas de educação física no colégio, eu comecei a jogar futebol e o professor viu que eu me destacava entre os alunos. Aí ele chamou minha mãe e falou: olha, eu aconselho a senhora a colocar o teu filho numa escolinha de futebol porque ele tem um talento diferenciado. Minha mãe aceitou o conselho do professor, me matriculou numa escolinha de futebol perto da minha casa e eu comecei a jogar aí ativamente, fazendo aulas semanais de futebol. O treinador dessa escolinha era treinador de um clube e ele levava os jogadores que se destacavam na escolinha para jogar no clube. Isso no Alphaville Tênis Clube em São Paulo. Joguei 1 ano dessa forma pelo Alphaville. No outro ano, nós nos mudamos de casa, fomos morar mais perto do estádio do Morumbi, onde é a sede do São Paulo. Meu pai ficou sócio do clube, do São Paulo Futebol Clube, e a partir daí eu comecei a jogar no São Paulo. Claro, a princípio como diversão, simplesmente pelo prazer de poder estar praticando um esporte. E aí eu comecei a jogar futebol pelo São Paulo, onde eu fiz toda a minha carreira, até que as coisas foram se tornando mais sérias. Com 15 anos, eu realmente falei, não, agora é isso mesmo que eu quero para minha vida, vou me dedicar muito para me tornar um jogador de futebol. E a partir daí, comecei a minha caminhada até que eu estreiei no profissional de São Paulo quando eu tinha 18 anos. Deus é importante em todas as fases das nossas vidas. Eu acredito que na juventude tem um grande segredo espiritual. Você tem a força da juventude para transmitir essas experiências e dizer ao mundo realmente aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu tinha um grande problema físico quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Ou seja, quando eu tinha 14 anos, eu tinha um físico de 12 e jogava com adolescentes de 14 que tinham um físico de 14. Então, para mim, era uma grande dificuldade. Isso muitas vezes me constrangia, fazia muitas vezes que treinadores não me colocassem para jogar. Isso tudo criou para mim grande dificuldade nesse meu período de adolescência. E eu muitas vezes chegava em casa triste, chegava em casa chateado. E um dia eu tive uma grande experiência com Deus. E estava voltando de um treino muito chateado, porque o treinador falou: olha, você tem que entender um pouco a situação, você tem esse problema físico, você é pequeno, é difícil muitas vezes colocar para jogar e tal. E aquilo me deixou um pouco chateado porque não dependia de mim, era uma coisa que era minha genética. E aí, voltando para casa, eu conversando com a minha mãe e tal, explicando para ela, né, que eu estava chateado, triste, ela ligou a rádio e naquele momento o apóstolo deu uma mensagem na rádio e falou assim: você que se acha pequenininho, você que acha que não tem força, que você não consegue fazer nada, saiba que Davi era um pequeno pastor, Deus capacitou ele para vencer grandes gigantes. Então, fica tranquilo que, como Deus capacitou a Davi, Deus vai te capacitar para vencer grandes gigantes. E naquele momento, para mim, foi um choque, porque eu falei: ele está falando isso para mim, sou eu que estou aqui. Então, ele está falando isso direto para mim. E
eu tive naquele dia essa grande experiência de saber que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu era um adolescente e já sabia que Deus tinha esse cuidado comigo e falava comigo em toda e qualquer situação. Quando eu saí do Brasil em 2003, que eu fui vendido pro Milan, foi a primeira experiência da minha vida de que eu estava mudando de país. Então foi bem marcante para mim, porque eu estava deixando para trás parentes, estava deixando família, estava deixando amigos, estava deixando a Caroline, que naquele momento era minha namorada. Então foi uma transição assim muito forte. Eu estava realizando um sonho, porque um dia eu queria jogar num grande clube europeu, que nesse caso era o Milan. Só que eu estava deixando a minha terra, o Brasil, para ir realizar um sonho. E isso tudo foi um momento muito especial da minha vida, porque tenho muitas saudades do Brasil, né? Assim, saudades da terra, do povo, de ter contato com muitos amigos da minha infância, que eu cresci junto, que fazem parte da minha vida e da minha história. Estou aqui, hoje vivo na Europa, claro, realizando um sonho, aprendendo muita coisa. Eu acho que foi muito importante para mim também vir para cá. Eu cresci muito a nível pessoal, a nível profissional, claro, mas a nível de abrir mesmo a mente, a cabeça para outras coisas, eu acho que foi muito importante. Mas essa distância do Brasil sempre me marca muito, porque eu sinto essa saudade da minha terra. Eu jogo futebol desde os 8 anos de idade e o que mais me motivou a jogar futebol quando eu tinha essa idade era o amor que eu tinha pelo esporte, a diversão que era jogar futebol com os meus amigos e estar brincando e estar realmente fazendo uma coisa que eu gostava. E eu acho que o sonho de ser um dia um jogador de futebol. E graças a Deus até hoje essa motivação continua. Então a minha grande alegria é de estar entrando em campo, de estar fazendo algo que realmente eu me divirto, algo que realmente eu tenho muito amor em estar fazendo e algo que faz com que eu realize os meus sonhos. Eu acho que isso é um segredo de sucesso, é um segredo de que as coisas têm ido bem na minha carreira. Então, mais ou menos essa a forma com que eu penso. Comecei a minha carreira no São Paulo em 2001. Foi meu primeiro jogo como profissional foi em janeiro, um jogo contra o Botafogo pelo torneio Rio São Paulo. Não a famosa final que eu acabei fazendo 2 gols, mas um jogo antes, que foi no meio da semana, que foi um 1-1 no estádio do Morumbi, um jogo que foi um jogo que não foi muito bom. E em agosto de 2003 eu fui vendido do São Paulo pro Milan, onde começou a minha história na Itália, um dos maiores clubes do mundo, e foi uma passagem de 6 anos na Itália com o Milan, uma experiência maravilhosa, um clube excelente, com um convívio familiar, com pessoas maravilhosas que trabalham no clube até hoje. Os jogadores com os quais eu convivi ao longo desses anos me passaram muita coisa, aprendi muita coisa e acredito que também deixei muita coisa no Milan. E só tenho a agradecer pelo carinho, por tudo aquilo que o Milan fez na minha carreira. Jogos marcantes, conquistas excelentes. E aí chegou o ano de 2009 que a minha história com o Milan terminou. Fui vendido do Milan pro Real Madrid por um valor realmente alto. Eu acho que isso é uma honra de Deus, porque é uma gratificação que vem de Deus. E acabei sendo o terceiro maior negociação na história do futebol. Tenho visto por onde o Real Madrid passa, o que o Real Madrid move, como ele move as pessoas, como ele move tudo que gira ao redor do clube. Um time excelente, com uma estrutura maravilhosa, e agora espero ter muitos bons resultados com o clube
e acredito que ao longo do período que eu ficar aqui vão surgir muitas oportunidades para estar conquistando. E claro, tem a seleção brasileira. Quando eu era criança eu tinha um sonho de vestir a camisa da seleção brasileira uma vez só na minha vida. E acho que a Bíblia fala que Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deu a oportunidade de ser campeão mundial em 2002, de disputar uma outra Copa em 2006, quem sabe disputar muitas outras Copas do Mundo e muitos jogos com a seleção brasileira. Então isso é mais uma verdade bíblica que se cumpre na minha vida, mais uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida. Fazer parte da seleção brasileira é algo especial, porque quando você veste a camisa da seleção do seu país, você se sente muito defensor da sua pátria. E isso é uma coisa muito boa, você poder defender o teu país, defender as pessoas que você gosta, que você ama e lutar por um propósito pelo seu povo. Então, vestir a camisa da seleção é realmente um grande privilégio. Bom, os momentos mais especiais da minha carreira foram, claro, as minhas conquistas. Desde a Copa de 2002, quando eu tinha 20 anos e fui campeão mundial com a seleção brasileira na Coreia e no Japão. Foi realmente algo sobrenatural, um presente de Deus para minha vida e para minha carreira. E ao longo da minha carreira tive várias outras conquistas, chegando até um ano de 2007, que foi o ano onde eu acabei conquistando as coisas mais importantes, individualmente e coletivamente, quando nós fomos campeões com o Milan da Champions League, campeão do mundo de clubes, campeão da Supercopa Europeia. Eu acabei sendo bola de ouro, prêmio super renomado no meio do futebol. E no final a coroação de tudo com o prêmio de melhor jogador do ano pela FIFA. Agora, tem momentos especiais na carreira que nem sempre são vitórias. Eu tive alguns momentos especiais, que foram algumas derrotas, que me fizeram aprender muita coisa, que me fizeram saber lutar por muita coisa, mas no final isso contribui para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Bom, numa carreira de um atleta, de um jogador, a derrota faz parte do jogo. Então, eu acho que só não na carreira, mas na vida, em muitos momentos a gente tem momentos de perdas, de derrotas. Mas o mais importante é a gente saber que nós somos vencedores no final de tudo. Eu perdi uma Champions League ganhando o primeiro tempo de 3-0, no segundo tempo o Liverpool empatou 3-3 e nós acabamos perdendo nos pênaltis. Foi uma derrota incrível que poucas pessoas conseguem entender como que o Milan conseguiu perder uma final como aquela, mas foi uma grande experiência. Aprendi muita coisa com aquela derrota, busquei força e motivação para que um dia voltasse a estar jogando uma final de um torneio tão importante como aquele, e depois, 2 anos depois, eu vim a conquistar. Então, são derrotas que num primeiro momento a gente não entende o motivo, mas que no final faz a gente aprender e crescer de diversas formas. Só que não é para ser reconhecido como um derrotado, sim só para uma questão de experiência, para um aprendizado e uma maturidade. No final, acredito que ser reconhecido como um vencedor é a coisa mais importante. Eu acho que o erro, muitas vezes até o sentimento de ter falhado em alguma situação, em algum lance, num pênalti muitas vezes, numa competição, isso sempre fica, né? Fica o que eu fiz de errado, por que não deu certo. Mas eu acho que muitas vezes eu levo isso para fora do campo, levo isso para a minha parte mais espiritual, de saber que realmente tem um caminho de vitórias. Realmente Deus tem um caminho, tem um propósito. A Bíblia fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, isso no final é uma grande verdade. Porque posso passar por momentos de derrotas, por momentos em que eu tenha o sentimento de ter falhado, mas que aquele momento contribuiu realmente para que a vontade de Deus seja feita na minha vida e que ela seja boa, perfeita e agradável. Eu disputei na minha carreira 2 Copas do Mundo, em 2002 e em 2006. Mas o grande momento de Copa do Mundo, eu acho que foi a Copa de 2002, quando pude levantar
a taça de campeão do mundo pela primeira vez. Naquela Copa, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Então eram nomes assim que eu nunca tive contato, eu só via pela televisão, e a partir de um momento eu estava jogando com eles, fazendo parte do mesmo time. Então é um grande privilégio poder fazer parte de uma seleção tão boa quanto a seleção brasileira. É uma motivação também, porque você tem que estar sempre bem, porque a seleção brasileira surgem jogadores a cada ano, jogadores novos, jovens, grandes talentos. Isso, se você parar no tempo, os jogadores vêm realmente e atropelam. E isso é uma coisa que você tem que estar sempre em atividade, tem que estar sempre melhorando, para que você mantenha a condição de estar fazendo parte de uma seleção tão forte, tão importante como a seleção brasileira. Com a seleção brasileira, a gente tem excelentes experiências, né? Eu, outros jogadores cristãos que fazem parte da seleção, é que nos momentos que a gente conquista alguma coisa, a oração final, as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem essa necessidade de agradecer a Deus por aquilo que tem acontecido. Em todos os momentos de grande conquista da seleção brasileira, tem a imagem da roda. Só que não é 1, 2 jogadores, é todo o time, toda a comissão técnica, todo mundo reunido em um momento de oração para estar agradecendo a Deus pela conquista, por tudo aquilo que se passou durante a competição. Isso visível, porque nos momentos que a seleção não ganha também tem os momentos de oração, de agradecimento por aquilo que aconteceu e tem acontecido na vida de cada um. Mas eu acho que essas imagens que ficam, né, desse agradecimento, é uma grande imagem de humildade, de gratificação, de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado. Os prêmios individuais que eu tive na minha carreira, os mais importantes foram a Bola de Ouro, que é um prêmio dado pela revista France Football como o melhor jogador da Europa, e o prêmio da FIFA, que é dado para o melhor jogador do mundo. Isso também, eu creio que é um grande presente de Deus, porque Ele me deu a oportunidade de fazer parte de times vencedores. Então, só depois de você conquistar com o seu time ou com a seleção algo importante, você pode ter um reconhecimento individual. E é muito bom você ter um nome marcado na história por essas conquistas. No futebol, nós temos muitos companheiros. Isso muitas vezes cria um grande vínculo de amizade, que é uma coisa muito boa e muito positiva. Então, ao longo da minha carreira, eu vim São Paulo, Milan, Real Madrid, Seleção Brasileira. Tenho grandes amigos realmente no futebol, posso dizer isso, mas acho que o grande amigo que eu tenho no futebol seria o meu irmão, porque com ele eu consigo expressar e dividir muitas coisas que às vezes eu não consigo com outras pessoas. Então, essa intimidade que eu tenho com ele, essa amizade, esse carinho, esse amor, realmente é especial e faz com que ele seja, com certeza, um dos meus melhores amigos na minha vida e no futebol, com certeza, o meu melhor amigo. Eu aprendi ao longo da minha carreira e da minha vida que a preparação é fundamental. Preparação para tudo aquilo que nós formos fazer. Hoje, eu como um jogador, eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, psicologicamente e, claro, a vida espiritual, que é fundamental ter essa preparação. E me preparo no dia a dia treinando, me preparo no dia a dia visualizando muita coisa, estudando, pensando, e tudo isso faz parte da preparação para um jogo importante, para um jogo um pouco menos importante, mas a preparação para cada um faz a diferença, porque essa questão mental, essa questão psicológica para um jogo faz muitas vezes você ter a confiança, você ter a certeza de arriscar uma jogada, você ter a ousadia de tentar fazer alguma coisa diferente. Tudo isso parte de uma iniciativa mental, e isso vem através da preparação. Se você se prepara bem, você tem condições de tentar isso na hora que você mais precisa, que é durante um jogo, numa hora que é uma hora. Então, a preparação em todas as áreas da minha vida é fundamental. Claro, na vida espiritual, eu me preparo fazendo as minhas orações, lendo a Bíblia em todo o tempo, estando em comunhão com Deus em todo o tempo,
para que eu nunca perca esse exercício e esteja sempre preparado e bem espiritualmente também. Bom, tem uma coisa que é muito importante na minha carreira, ao longo da minha profissão, que são os meus treinadores. Porque são pessoas que têm que liderar um grupo. Eu acho que todos nós temos essa necessidade de uma liderança, de uma direção, de uma condução, de saber para onde ir. Muitos me fizeram jogar, outros nem sempre. E eu sempre tive grandes ensinamentos com grandes homens e grandes líderes que me treinaram ao longo da minha carreira. Na minha carreira, eu sempre fui movido por metas e por objetivos. E quando você muda de um time, muda de cidade, muda de país e começa tudo de novo, e isso muitas vezes é importante na vida da gente, porque você sai de um lugar de acomodação, você sai de um lugar que muitas vezes você já estava acostumado e começa tudo de novo. Então são novas motivações, são novos sonhos, são novos objetivos, e isso é uma grande motivação. Essa experiência que eu vivi depois da minha saída de Milão para minha chegada a Madrid, com um novo clube, com um excelente projeto, e tudo isso fez com que eu tivesse novos planos, novas metas, nova motivação para realmente voltar a conquistar muitas coisas que valem a pena na minha carreira, valem a pena para minha vida pessoal. Os fãs são pessoas muito importantes na minha vida, acho que na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida do meu filho agora, porque eu vejo que eles têm realmente um carinho, um amor especial por nós. Então tudo que eles fazem, o carinho que eles têm, as mensagens que eles mandam, os sites criados, as cartas, fotos, tudo aquilo que eles fazem por nós, realmente é uma demonstração de amor e de carinho. Sei que a gente é especial para eles e a recíproca é verdadeira, porque a gente tem um carinho especial por essas pessoas também, que não depende de momento, não depende de situação, não tem interesse. A única coisa que move é o sentimento do amor. Então eu tenho algumas experiências muito boas com torcedores, com fãs, fora de campo, com convívio, mas acho que a maior delas foi na minha fase de transição de anônimo para famoso, que foi quando eu ainda jogava no São Paulo, em 2001. São Paulo perdia a final por 1-0, eu entrei no segundo tempo e fiz os 2 gols da vitória. E no dia seguinte, eu fui com a minha mãe até o supermercado. E todo mundo já me conhecia, as pessoas pedindo autógrafos, as pessoas querendo tirar foto, um tumulto no supermercado. E isso criou para mim uma situação nova, né, na minha vida. Mas foi uma experiência boa, muito engraçada, porque acabou criando um super tumulto no supermercado e para mim era a primeira vez que acontecia. Saber que eles reconhecem pelo talento, pelo dom que eu tenho, isso para mim é gratificante. Eu tive a felicidade de crescer num lar cristão. Então, desde pequeno eu cresci com esses valores bíblicos, cresci aprendendo o que era a Bíblia, a ter experiências com Deus, a viver uma vida regrada pelos valores espirituais. Só que chegou um momento da minha vida onde o que meus pais falavam, o que eles transmitiam para mim, eu queria viver. Conhecia um Deus de ouvir falar, que os meus pais me falavam. E a partir daquele momento do meu batismo, eu comecei a andar com Deus, comecei a viver experiências com Deus. E isso foi marcante na minha vida. Comecei a ter essas experiências poderosas que tenho até hoje, a cada dia, experiências com Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida espiritual. Crescer para mim num ambiente cristão, num ambiente onde reinava realmente Jesus Cristo, foi fundamental na minha infância, na minha adolescência, durante a minha formação, porque eu e o meu irmão, nós pudemos crescer tendo realmente bons valores. Isso é uma grande preocupação que hoje, como pai, eu tenho, que é de transmitir os bons valores para os meus filhos. E isso fez muita diferença nas nossas vidas, porque a gente conseguia dar um bom testemunho dentro e fora de casa.
Então, nessa minha caminhada espiritual, eu decidi realmente de seguir a Jesus. Pela fé e a certeza de que Ele realmente é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque a partir do momento que eu comecei a andar com Ele, que eu comecei a viver experiências profundas com Deus, e sabendo que Jesus vive, que não é mais um Jesus crucificado na cruz, que não é mais um Jesus que as pessoas falam por aí que existe, mas um Jesus que vive comigo, que vive através de mim, que transmite os seus valores dentro de mim na minha vida. E essa foi a minha escolha de viver uma vida com Cristo todos os dias da minha vida. Um dos meus versículos favoritos é o que diz em João 14:6, quando Jesus fala: "E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Então essa é a grande verdade. Ninguém chega até Deus senão pelo único caminho, que é Jesus Cristo. Caminhar com Deus significa uma vida de milagres, uma vida de romper barreiras, é uma vida de superar limites, é uma vida de perseverança, de esperança e principalmente fé e amor. Amor pelo próximo, amor por Deus, amor por uma série de coisas que hoje a gente sente falta. Porque Jesus fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. E é o que nós temos visto no mundo de hoje. Não é o amor entre o homem e a mulher, mas é o amor pelo próximo, é o amor de querer ajudar, é o amor de querer ver o bem. E hoje é isso que a gente sente falta no mundo. A gente vê um mundo muito egoísta, vê um mundo que só pessoas egocêntricas, e isso é o reflexo de pessoas que não andam com Deus. Então andar com Deus é refletir o amor que Ele tem por nós. Em muitos momentos da minha vida, da minha carreira, momentos diários, momentos que nós somos afrontados, que nós temos dificuldades, que nós temos... que nós muitas vezes vem a questão de reclamar, de ficar lamentando. A grande receita é a oração. A oração que traz a certeza de que Deus tem um propósito, a oração de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Por mais que no momento de dificuldade você não entenda porque está passando por isso, no momento que você tenha que passar por um deserto, você não saiba qual o propósito de Deus naquilo, então saiba que Deus tem um propósito para toda e qualquer situação. Fique firme e use dessa arma espiritual que é a oração. Muitas vezes na minha vida, muitos dias de dificuldades, a oração é o que me traz a paz, é o que me faz levantar, é o que me faz trabalhar, é o que me faz fazer todas as coisas, porque é um momento onde eu tenho de intimidade com Deus, um momento que eu tenho para estar falando com Deus, sabendo que Ele está no controle de toda a situação, e isso traz uma intimidade com Deus muito grande. E para falar em quantos dias de sofrimento, em quantos dias onde a gente sofre por doenças, sofre por família, sofre por diversos motivos que a gente tem que enfrentar no dia a dia, só Deus mesmo para nos dar força para passar por situações como essa, situações de enfermidade, situações de constrangimento na família. Isso traz um desânimo, traz uma depressão, tira toda a nossa força e a nossa vontade. Mas a partir do momento que a gente ora, que a gente entra na presença de Deus, que Ele nos traz a esperança, vivendo como um homem espiritual, nós sabemos que haverá um bom futuro. Os sonhos e planos de Deus são mais altos do que os nossos. Então tenha essa certeza no teu coração. Feche os olhos. Abra seu coração.
Realize seus sonhos. Meu nome é Ricardo Kaká. E este é o ritmo do meu jogo. Nasci em Brasília no dia 22 de abril de 82. Eu fiquei até os 4 anos de idade em Brasília. Depois disso, nós nos mudamos para Cuiabá, que é uma outra cidade do Brasil, onde eu vivi dos 4 aos 7 anos. E depois dos 7 anos em diante, até os 21, eu vivi em São Paulo. Mas eu cresci nessa casa, nós 4, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai sempre foi engenheiro civil e essas mudanças todas eram em função do trabalho dele. Graças a Deus, acho que diferente de muitos outros jogadores brasileiros que vêm de uma família mais humilde, vêm muitas vezes de favelas, eu tive a oportunidade de vir de uma família de classe média. Meu pai sempre trabalhou, estudou, lutou para dar uma boa condição de vida para mim, para o meu irmão, para minha mãe. Isso fez com que eu crescesse numa família de classe média. Então essa é um pouco a minha infância, as fases, né, as etapas da minha juventude, as cidades por onde eu passei e como eu cresci. Meu irmão é 3 anos mais novo do que eu e eu sempre fui aquele irmão que cuidava, a gente sempre fizemos tudo junto. A gente tinha alguns desentendimentos quando crianças, mas a partir do momento que a gente entendeu que era uma grande bênção ter um irmão, podia ser um companheiro, um grande amigo, a gente começou a fazer todas as coisas juntos. Então, desde jogar bola na sala de casa que a gente jogava juntos, a gente botava um colchão na sala de casa, um ia no gol, né, que ficava defendendo no colchão, o outro era o atacante, pegava a bolinha de tênis, jogava na parede, a bolinha voltava e tentava fazer o gol. E brincando dessa forma, a gente quebrou muitas coisas da minha mãe, algumas coisas que ela tinha em casa, e a gente mesmo colava, ia lá e colava com um Super Bonder. Ela tinha uns patinhos de cerâmica, muitas vezes a gente quebrou esses patinhos, e aí depois a gente colava, só que aí colava com a cabeça pro outro lado, fazia umas coisas meio assim, que a gente teve esse relacionamento mais íntimo. Aí a gente foi crescendo e começou a fazer outras coisas junto, ia pro shopping, saía com os amigos, cinema, jogar boliche, que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer. E, claro, até hoje a gente tem um relacionamento excelente, a gente conversa sempre. Hoje os 2 casados, ele é o tio, né, do meu filho. E é uma grande alegria saber que eu tenho um irmão que eu posso contar com ele para toda e qualquer situação. Para mim é uma grande alegria. E minha mãe Simone, ela sempre foi professora e é um pouco complicado falar de mãe, porque só tem coisa boa para falar, né? Então, quantas vezes eu dormindo à noite, de madrugada, eu via ela passando pelo nosso quarto e fazendo orações pela gente, então eu continuava ali fazendo o que eu estava dormindo só para continuar ouvindo as orações dela. Então sempre foi uma mulher assim muito sábia, uma mulher sempre que edificou realmente a nossa casa. Dias de hoje a gente vê mães abandonando os filhos, muitas vezes não querendo, e saber realmente que minha mãe teve esse cuidado comigo e com meu irmão, sempre lutou pela gente, sempre batalhou pela gente, sempre fez com que a gente tivesse uma grande alegria. Realmente ela é um presente de Deus. E meu pai, o Sr. Bosco, falo senhor, mas ele nunca fez com que a gente tratasse ele dessa forma. Ele nunca foi um pai autoritário, ele sempre foi um pai amigo, um pai conselheiro, um pai que realmente guiava a gente em todas as coisas. Então ele e minha mãe, eles sempre falaram para mim, para o meu irmão, eles sempre ensinaram a gente que tudo que a gente fosse fazer, a gente ia ter dificuldades. Então, faça aquilo que você gosta, que você ama, a gente não vai empurrar vocês para fazerem nada, vocês fazem aquilo que vocês realmente desejarem. Então, meu pai é um cara assim, uma das pessoas
mais inteligentes que eu conheço, realmente um guia, um conselheiro em todas as áreas da minha vida. Depois se tornou meu procurador, né, meu agente, uma pessoa que resolve todos os meus casos, todas as minhas coisas, meus contratos. Isso nos liga cada vez mais. Então essa união familiar que eu tenho é muito especial por causa da vida do meu pai, da minha mãe, da vida do meu irmão. Eles são realmente uma grande bênção, porque família a gente não escolhe, família é o que Deus nos dá. Então eu creio que esse é um grande presente que Deus me deu aí, essa família tão abençoada, porque cada membro da minha família tem os seus defeitos, claro, mas a gente sabe valorizar muito as virtudes de cada um. E depois de ser filho, eu me tornei um marido. Então Deus me deu uma família onde eu sou o cabeça, eu sou o responsável, que é a minha família, com a minha esposa Caroline, com meu filho Luca. E conheci a Caroline da forma com que foi, uma grande bênção de Deus. Em 2005, dezembro de 2005, nos casamos de uma maneira também muito especial, porque nós dois chegamos virgens até o casamento, e isso para nós foi uma grande bênção, porque hoje é muito difícil você conseguir fazer isso. Você muitas vezes é visto com um certo preconceito. Muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam: nossa, coitadinho deles, chegaram virgens ao casamento, foram enganados. E não tem nada disso. A gente é muito consciente espiritualmente daquilo que representou pra gente, daquilo que continua representando, e desse memorial que nós temos diante de Deus, que foi essa opção e escolha que nós fizemos. Ninguém impôs nada pra gente, isso foi uma escolha nossa de realmente respeitar esse valor espiritual que é a bênção do sexo depois do casamento. Cada dia eu vou aprendendo muitas coisas, porque não é fácil, é uma nova responsabilidade, ser cabeça, administrar uma casa, uma responsabilidade de ser um marido, realmente é uma coisa muito especial, é um aprendizado diário. Temos os nossos problemas, as nossas crises no casamento, mas isso com o amor que Deus nos deu, a gente vai cada dia se moldando, cada dia esse amor nosso vai se aperfeiçoando e vai crescendo. Então o Luca é um presente de Deus, é uma grande bênção, é um fruto do nosso amor, de um grande testemunho também, porque a Caroline tinha uns problemas de engravidar, e no final a gente acabou conseguindo que ela conseguisse engravidar. Ela teve o Luca, e para nós é uma grande bênção. E hoje eu vivo a experiência de ser pai, de transmitir para o meu filho os valores espirituais, transmitir para os meus filhos os valores que a gente crê que são os valores bons, para que ele cresça num mundo hoje tão difícil, que ele possa conseguir lutar por aquilo que ele sonha, por aquilo que ele deseja na vida dele. Esse é o nosso grande objetivo como pais. Então, para mim é uma grande alegria hoje falar que eu sou pai de um filho maravilhoso, sou marido de uma esposa maravilhosa, faço parte de uma família abençoada. A verdadeira história através do meu apelido é que quando eu e o meu irmão, a gente era pequeno, ele não conseguia falar Ricardo, não conseguia falar meu nome, e ele me chamava só de Cacá. Só chamava de Cacá, Cacá, Cacá. E aí a gente foi crescendo e o apelido continuou e ficou Cacá, porque ele não conseguia falar Ricardo. Então o nome Cacá hoje é fruto do meu querido irmão que não sabia falar meu nome quando a gente era criança. Eu creio que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Para cada um, Ele tem um propósito de uma vida vitoriosa. E acredito que o meu é através do esporte, através do futebol, levar o nome de Jesus Cristo. Eu acredito que esse é o propósito de Deus na minha vida. Tem um momento na minha vida muito especial, onde eu tive uma experiência muito profunda com Deus, que foi em outubro de 2000. Eu fui brincando com meu irmão no escorregador de piscina. Em uma dessas descidas, num desses toboáguas, eu desci em alta velocidade de cabeça, e da forma com que eu desci de frente, eu vim e já bati com a minha cabeça no fundo da piscina,
Meu irmão, que desceu logo atrás de mim, me viu saindo da piscina e perguntou o que tinha sido, o que tinha acontecido. Eu falei para ele, do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina, minha cabeça está doendo. Aí meu irmão veio, passou a mão na minha cabeça e minha cabeça estava sangrando. E até aí tudo bem, nós fomos até o consultório do clube, o médico do clube passou a mão na minha cabeça, também viu, falou, olha, aqui a gente não tem condições de dar os pontos na tua cabeça, você teria que ir para um hospital. E chegando lá no hospital, fiz uma radiografia do pescoço, não deu nada na radiografia, e logo os médicos vieram e deram os pontos na minha cabeça, tomei os pontos, mas a dor no pescoço persistia e ninguém falava falavam que não tinha nada. Cheguei domingo à noite em São Paulo com uma dor muito forte na cabeça e no pescoço. Na segunda-feira de manhã eu fui treinar, chamei um dos médicos do departamento médico das categorias de base e falei para ele, doutor, tô com uma forte dor no pescoço, aconteceu isso, eu queria... O que a gente pode fazer? Aí o médico me chamou e falou, o que a gente pode fazer é fazer uma outra radiografia do teu pescoço e ver o que realmente aconteceu. Cheguei lá, fiz a radiografia e fiquei esperando do lado de fora da sala. Enquanto eu esperava, passou um dos enfermeiros e me perguntou, você tá bem? Tá tudo bem? Você consegue mexer o braço, a perna? Tem alguma parte do teu corpo que está formigando? Falei para ele, não, tô bem, tá tudo bem, tô legal, não tô sentindo dor nenhuma. Aí nisso passou um outro enfermeiro e falou, olha, você tá bem? Tá com tontura? Tá com alguma coisa estranha? Falei, não, tô legal. Só que vocês estão me deixando um pouco preocupados. Aconteceu alguma coisa séria? E eles falaram, olha, a gente não pode falar nada, o médico já vai vir falar com você. Passaram alguns minutos e o médico veio e falou, olha, infelizmente eu tenho uma notícia muito grave para te dar, espero que você entenda, mas você tem uma fratura no pescoço. E isso para mim naquele momento foi um choque, foi uma notícia muito pesada. Eu estava sozinho também, então naquele momento eu só liguei para o meu pai, consegui ligar para o meu pai, falei, pai, vem aqui para o hospital, me encontra no clube, porque o médico falou que eu estou com o pescoço quebrado. Durante o processo a gente foi visitar vários outros médicos e a pergunta que eu fazia para todos eles era, mas um dia eu vou poder voltar a jogar futebol? Eu vou poder fazer aquilo que é o que eu mais gosto de fazer, a minha paixão? E nenhum deles me respondia se sim ou se não. E todos eles também falaram que eu tive muita sorte de estar caminhando, de estar andando. Falaram, olha, você já tem que agradecer, se você vai jogar futebol ou não, a gente não sabe. Agora você tem que agradecer muito a Deus porque você está andando. Então, porque normalmente quando acontece um acidente assim, a pessoa fica paralítica e não anda mais. E isso fez com que eu tivesse mais uma vez uma grande experiência com Deus. Naquele momento eu tive mais uma certeza que Deus estava comigo, que Deus estava me livrando de uma coisa mais séria que pudesse acontecer e que realmente Ele tinha um propósito especial na minha vida. Isso, aí se passaram 2 meses, eu fiquei com colete cervical, sem poder fazer nada, tomando alguns medicamentos para que calcificasse o osso do pescoço. E depois de 2 meses, em janeiro de 2001, eu, graças a Deus, voltei a jogar futebol sem nenhum problema, voltei a fazer todos os exercícios físicos sem problema, e aí já estava completamente recuperado para a honra e glória do Senhor. E logo depois disso, quando eu voltei a jogar em janeiro, depois de 2 meses da minha fratura do pescoço, o treinador do time principal do São Paulo me chamou, porque ele precisava de alguns garotos para o time principal. E essa história também é muito legal porque o treinador falou, olha, eu preciso de um atacante e de um meia. Falou para o nosso treinador das categorias de base. E o treinador falou, olha, eu tenho um jogo muito importante amanhã. Atacante, eu te posso mandar um dos titulares que eu tenho, porque eu tenho um outro atacante titular. Agora o meia que eu tenho aqui, eu não posso te mandar porque ele é o nosso capitão. Ele é um jogador muito importante para o nosso time, a gente está num momento importante da competição, então eu vou te mandar o jogador que nós temos, que é o jogador reserva, que no caso
era eu. Fui pro time profissional do São Paulo, tive a oportunidade de entrar, de jogar e nunca mais voltei para as categorias de base. Então, acredito que em tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas que no momento a gente não entende, que parecem ser coisas ruins, Deus tem um propósito em tudo. A forma que eu lido com as pessoas que não acreditam em Jesus ou que muitas vezes criticam a minha fé ou a forma da minha forma de viver é simplesmente com respeito. Então eu acho que isso faz toda a diferença, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, cada um tem a sua maneira de viver, de pensar, de ter experiências. Então eu não critico ninguém e também da mesma forma eu gosto que as pessoas respeitem quais são as minhas convicções, quais são as minhas verdades, quais são as coisas que eu passo e vivo, porque eu não conto historinha. Aqui eu não estou falando para vocês uma coisa que eu não vivi. Então essas experiências que Deus faz na minha vida, que eu creio que Ele pode fazer na tua vida também. O perdão é uma coisa fantástica que Deus criou para o ser humano. Porque a partir do momento que o pecado foi introduzido no mundo, a gente convive com essa realidade que é do pecado. Então todos os dias a gente vive em pecado, anda pecando. E Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que perdoasse todos os nossos pecados. E esse é o amor que Deus tem por nós. O amor de ter entregado o seu único Filho para que Ele perdoasse os nossos pecados. E quantas vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Ou seja, Ele quis dizer que todas as vezes nós temos que perdoar os nossos irmãos. Temos que perdoar as pessoas que agiram contra nós. O que eu gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas vissem através da minha vida, é não um simples jogador, não um simples atleta, mas que eu possa deixar muitos valores para as pessoas, desses valores espirituais que eu tenho, de honestidade, de integridade, de enfrentar desafios, de saber enfrentar um jogo, de lutar pelos meus objetivos, mas sempre dentro de uma norma, dentro de respeitando o adversário, respeitando muitas coisas, e que no final as pessoas me reconheçam como um atleta vencedor, como um atleta conquistador, mas com um atleta que foi íntegro e foi honesto durante toda a sua carreira. Paulo diz na Bíblia que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso é o que eu hoje posso dizer também. Então, nesse pequeno testemunho, nessa compartilhar essa mensagem da minha vida com vocês, eu posso dizer isso, que hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive na minha vida. E Jesus é o ritmo do meu jogo.